Opa, tudo bem? Bem-vindos aí a um vídeo novo. Eu esqueci como é que fala, não sei mais gravar. Terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, eu já não sei mais como é que eu falo na câmera. Não sei olhar pra câmera. Eu tirei a barba. Eu não sei como é que eu tava na época que eu parei de gravar vídeo, mas eu tava só com... Não sei mais falar na frente da câmera, mas enfim. Bem-vindos aí de volta, começamos a gravar vídeo de novo. E... Como é que vocês estão? De boa? Nossa, cara, eu parei de saber como é que eu gravo vídeo. Eu já não sei mais gravar vídeo. Mas enfim, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E bora falar, né, o que eu fiz nessas 3, 4 semanas aí que eu fiquei sem gravar vídeo. Mano, primeiro que, tipo, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Por que foi bom? Por que foi bom? Eu não sei. Eu só sei que, tipo, sei lá. Eu tava agora há pouco lavando louça e eu tava pensando assim, caraca, mano. Quando eu gravo vídeo, eu tipo parei de gravar vídeo. Assim, eu acho que a maioria de vocês, ou pelo menos uma parte de vocês, assiste meu canal pensando assim, pô, é só um cara fazendo vídeo, falando todo dia alguma coisa, e é isso. Agora, tipo, às vezes eu penso que eu tenho que encontrar um assunto relevante todo santo dia, tá ligado? Tipo, um dia eu tenho que falar sobre... Me dar algum motivo. Não sei. Vai ver meus vídeos antigos falando sobre estoicismo, época de Gilgamesh e... Sei lá, Desafio 180. Eu nem sei o que eu falava no Desafio 180. Nossa, tô muito estranho, cara. Eu ainda não acostumei, eu tirei anteontem. Mas enfim. Eu... Sei lá o que eu fazia. E... Eu acho que eu fui perdendo essa essência de ser só eu, tá ligado? Eu tinha que encontrar um tema relevante. Sendo que, na verdade, cara, eu não quero fazer isso, não. Eu só quero ligar a câmera, falar o que eu quero falar na frente, tá ligado? Claro que eu preciso de um teminha, alguma coisa legal. Tipo, não vai ser legal alguém abrir a câmera pra ouvir que eu fui na escola, fui fazer tal coisa e é isso. Mas, tipo, sei lá, pelo menos compartilhar meus pensamentos, não os que são relevantes, sim meus pensamentos. Mas tem algumas coisas que eu fiz nessas semanas. O que aconteceu pra eu sair? Basicamente, eu já tava, tipo, não tava mais tanto afim de gravar o 180 mais todo santo dia. E aí, o que acontece é que teve uma atividade na SUD, em que eu ia na sexta-feira, aí eu conheci uma missionária nova, e aí, tipo, ela junto com uma outra missionária, a gente se encontrou no outro dia, no sábado, aqui embaixo, numa praça lá do Chafariz, pra conversar, tá ligado? E ela também chamou um amigo meu, pá. E aí, nós tava de boa. Aí ela me perguntou o seguinte: pode fazer uma pergunta pra você? Pô, por que você saiu da igreja? Eu comecei a falar um monte de coisa, a gente começou a falar, só que chegou um momento. Eu não falo por mim mesmo, eu falo pelo meu amigo e pelo que chegou no ouvido das outras pessoas. Que basicamente chegou um momento que eu comecei a discutir escritura com elas. Por quê? Porque, primeiramente, eu falei o seguinte: eu acredito que a Bíblia não está adulterada. A Bíblia não foi. Não corromperam a Bíblia. E aí foi indo e ela falou que eu não acreditava na Bíblia, eu só acreditava no que eu queria. E eu pensei, como é, amigo? E aí ela começou a atacar uns negócios, um aleatório. Ela abriu um salmo, acho que salmo 80, 86, que fala que o Davi ele tá falando basicamente. Eu não cheguei a ler porque eu não lembro o salmo depois. Mas basicamente um livro que saiu da terra. Aí ela falou, não, esse daí é o livro de Mormon e tal. Aí eu falei, mas, tipo, um livro que saiu da Terra, você tem os manuscritos do Mar Morto, você tem os achados do Novo Testamento, do Antigo Testamento também. Aí ela foi passando para Isaías 29. Isaías 29 é um capítulo que eu tenho uma certa coisa, porque o primeiro vídeo que eu vi, assim, tipo, de falta de provas, de evidências para a veracidade do livro de Mormon, apareceu aquela Bíblia uma versão da Bíblia em que o Joseph Smith, o Smith ele tinha botado mais algumas coisas ali, o que ele achava que precisava ser colocado. E o que acontece é que ele escreveu bastante em Isaías 29. E quando eu olhei aquele capítulo, é basicamente uma profecia contra Tiro. Eu acho que é Tiro, deixa eu ver. Ó, eu vou abrir na própria Bíblia da igreja aqui, Isaías. Eu acho que era o rei de Tiro ou alguma outra cidade. Só sei que a cidade estava detonada e tal. E aí falavam que, tipo, a cidade não tava nem aí, tá ligado? E eles queriam que... Ariel é o nome da cidade. Enfim, basicamente, era como se você estivesse dando um livro selado pra cidade, a cidade que... É como se a cidade fosse uma pessoa alfabetizada.
e você entrega lá um livro pra ela, só que esse livro tá selado. Aí a pessoa vai falar, não posso ler, tá selado. Só que aí pensa que é uma pessoa analfabeta. Você entrega o livro selado, ela fala, não sei ler. Isso daí, com certeza, é uma profecia do livro Mormon. Aí depois ela tacou uma de João, e aí de João eu sei realmente debater, porque no final de João fala que Jesus fez muitas outras coisas com os discípulos dele, mas que não estão escritos naquele livro. Qual livro? A Bíblia? Não, o livro de João. Não é à toa que tem muita coisa diferente em Mateus, Marcos e Lucas. Falou que outras coisas assim, mas eu não vou entrar. Basicamente eu fiquei triste no dia, fiquei chato no dia porque eu fiquei meio assim na minha, porque, pô, desde que eu saí da igreja, o que eu tento mais fazer é entender o que tá escrito aqui. E se alguém me fala que eu não sei o que tá escrito aqui, que eu só acredito no que eu quero que esteja escrito aqui, cara. Mas enfim, aí falaram o seguinte: pergunta pra Deus de novo. Perguntei pra Deus de novo, adivinha só, não voltei pra igreja. Enfim, isso daí foi só no primeiro dia, depois eu comecei a ficar mais de boa e tal, e o capítulo de Isaías que ela tinha comentado, eu reli, não vi nada além de um pretexto pro livro de Mormon, e é isso, eu continuo pensando as mesmas coisas. E desde então eu não fui no seminário mais, mas eu tô querendo nessa semana, faz muito tempo que eu não vou lá e eu quero ver meus amigos. O vídeo começa... Nossa, tipo assim, parece que quando eu gravava vídeo antes, eu falava na frente da câmera como se, tipo, fosse uma sinfonia, tá ligado? Tipo, como se eu falasse tudo certinho, tivesse uma ordem. Só que agora parece que tá um silêncio, tá ligado? Tipo, se eu parar de falar, não vai ter som nenhum. Eu não sei, acho que eu tô muito preocupado do jeito que eu tô falando e do que eu vou falar. É claro que eu tenho que me preocupar com o que eu vou falar, como assim? Mas enfim, aí começou a saga da pausa. E o que eu fiz na pausa? Primeira coisa, preguei o evangelho. Sim. No primeiro sábado, que foi quando eu parei de gravar os vídeos, que eu fiz a pausa, eu simplesmente tava triste, tava pensando assim, pô, será que eu sou mesmo cristão? No outro sábado eu tava pregando o evangelho. Pra quem eu preguei o evangelho? Preguei o evangelho pra um sargento afastado de mais ou menos 50 anos que tinha uma bala 22 no coração, poderia morrer a qualquer momento. E ele jurava de pé junto que ia pro inferno. Ele tava comprometido com o inferno. E eu levei o evangelho pra esse cara. Mas é outra história que eu vou contar lá pra frente, foi muito legal. Infelizmente eu tenho um negócio que eu quero muito pregar o evangelho todo assim, só que tipo, eu prego pra uma pessoa, desanimo, tá ligado? Mas eu gosto de fazer isso, tá ligado? Tá um silêncio, cara, que ódio. Tem 2 obras acontecendo aqui na frente da minha casa, não tem como nenhuma fazer algum barulho pra... Nossa, tá muito silêncio, cara, que horror. Vamos lá. Falei uma coisa que são 4 itens. 5, sabe o que é isso daqui? Ó, voltei a tomar café, anteontem. Desde do desafio 180 eu não tinha tomado café. Eu fiquei 1 ano sem tomar café, olha que bosta. E aí eu voltei. E é isso daí. Foi mal palavra de sabedoria, eu acho que é isso, né? Enfim, segunda coisa. Entrei finalmente pra uma academia, meu irmão. E foi aqui perto de casa e tal, só comecei ontem. Eu tô fazendo full body. Hoje eu queria ir, mas adivinha só, você precisa de 48 horas de descanso, tio. Meu peito tá doendo aqui, ó. E é da hora. O fato dele tá doendo porque significa que está funcionando. Eu tô treinando full body. Full body é o corpo todo, você vai treinar de segunda, quarta e sexta, mas eu vi em alguns lugares que você pode treinar, tipo, 5 vezes na semana. Porém, a prova que eu não posso treinar 5 vezes na semana é que meu peito tá doendo. Mas é legal, eu gostei da academia, parece um covil de rato. Eu chamo ela de bate-caverna, tá ligado? É tudo escuro, é um breu lá dentro. Mas eu gostei da academia, mano. Vocês acreditam nisso? Eu não sabia que eu ia gostar dela. R$60. E vamos que vamos, né? Recentemente, nesses últimos dias, principalmente agora que teve o feriado aí, Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida e tal, eu não sei porquê, mas eu tô lembrando de uma menina, cara. Eu não vou citar nomes aqui, mas é a que termina com H, a ela com H, do período que eu não tava nem no Desafio 180, nem no 180 mais. Mas, mano, que estranho, tá ligado? Tipo, faz meses que isso aconteceu. E agora eu tô meio assim, eu tô meio deprê. Preciso encontrar uma namorada, cara, é isso que eu preciso. Mas igual eu tava comentando com meus amigos hoje da escola, o problema é que assim, se eu encontrar uma namorada, eu quero a menina pra casar, cara. Eu quero ela pro resto da vida, mano.
E você não vai encontrar menina disposta a isso hoje em dia, tá ligado? Mas nunca se sabe, né? Por fim... Por fim não, eu devo lembrar de alguma coisa daqui a pouquinho, mas eu quero falar sobre um bagulho. Vocês lembram daquele livro lá, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ou O Médico e o Monstro em português? Eu acho que foi o segundo dia dos 180 mais. Ó, tô me requebrando aqui, mas enfim. Eu... Tipo assim, como é que eu posso explicar? O livro é basicamente uma analogia ou uma metáfora sobre nós mesmos. Porque nós mesmos, o que acontece? Às vezes a gente é uma pessoa, só que em alguns outros momentos a gente vira outra pessoa. Às vezes a gente tem como se fosse um lado bom e um lado ruim. Isso daí no segundo as cartas de Paulo é basicamente o nosso lado ruim sendo nós mesmos e o lado bom sendo o Espírito Santo em nós, sendo Jesus Cristo, legal, da hora, e pá. E aí no livro do Louis Stevenson, Robert Louis Stevenson, basicamente o que acontece? Tem um doutor chamado Henry Jekyll e ele acaba por tomar uma poção com uma coisa especial lá que faz o lado ruim dele encarnar nele, tá ligado? E vira uma nova personalidade chamado Edward Hyde. E o Hyde, ele é horrível, ele mata as pessoas, ele é agressivo e entre outras coisas. E o que acontece é que a moral do livro, ou pelo menos o que o livro está querendo dizer é que todo mundo tem um Jekyll e também tem um Hyde. Todo mundo tem um médico e também tem um monstro. E aí, mano, aí que eu entro na história, cara. Porque, tipo assim, esses dias eu tive um sonho em que, meu irmão, eu tive um ataque de raiva dentro do sonho. E eu tava lavando louça, tá ligado? Eu comecei a quebrar tudo, socar as coisas e tal, tal, tal. Aí eu acabei no chão chorando, tá ligado? E eu acordei meio assim, porque quando tem esses sonhos que eu tô numa situação meio traumatizante, tipo, eu fico mal, tá ligado? E é isso que eu chamo de meu Hyde, tá ligado? O meu Hyde, entendeu? Hyde. Ah, lembrei de outra coisa também. Vou anotar aqui depois. Mas enfim, eu fico assim, tá ligado? E... Cara, eu não sei como que eu lido com isso, tá ligado? É claro que vai ter momentos estressantes na vida que você vai ter um ataque de raiva. Você vai ter o seu Hyde exposto aí. Mas eu não sei como é que controla isso daí, tá ligado? O que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou pensar que, tipo, isso daí é só eu mesmo e pedir pra Jesus pra isso não acontecer comigo, tá ligado? Pra quando você expor essas coisas, eu poder retomar o que Jesus nos ensinou. Por exemplo, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, observai os lírios do campo, amai os outros como vocês amam a si mesmo, e outras coisas, tá ligado? Mas enfim, voltei a ensinar minha irmã a ler. Lá no começo do ano eu tava ensinando minha irmã de 7 anos de idade, agora 7 anos, no começo do ano 6, a ler. Por quê? Porque essa escola é uma essa escola é uma bosta, vou mandar real pra vocês. Tá desde o começo do ano ensinando essa menina a ler. E nada, tá ligado? No começo do ano, o que eu ensinei pra ela? O que eu... É que eu não sou professor de ninguém. Então eu tive que aprender enquanto... ensinava. Como é que você aprende uma criança a ler? Ó, vou fazer o tutorial. Pega papel e caneta. Primeira coisa, ela precisa saber o alfabeto. Segunda coisa, ela precisa diferenciar vogal de consoante. Terceira coisa, ela precisa saber o som das sílabas, das letras em si, para depois formar sílabas. Ou seja, tipo, qual que é o som do B? B, 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 B. É igual no alfabeto russo. A, B, V. Tipo, o som do C. S, ou pode ser K também, porque K, K, Ku. Qual é o som do D? D. F, J, J, K, L, M, N, O, P, K, S, T, U, F. Eu não sei, eu tô confundindo com o alfabeto russo já. Mas basicamente, quando a criança aprende isso daí, você vai ensinar o seguinte pra ela. Ela tem que fazer o som da... Ela tem que fazer a boca como se ela fosse fazer a consoante, mas ela vai soltar a vogal. Então eu pego o som do ou B e eu junto com a vogal A. Então ela vai fazer ba. Por quê? Porque ela fez B, mas soltou A. A boca no formato do A. As vogais é basicamente o mesmo som. O que muda é a abertura da sua boca. Então, ó. A, I, O, U, a única coisa que eu mudei foi a abertura da minha boca. Enquanto nas consoantes eu fecho minha boca e faço algumas outras coisas.
Eu preciso da minha língua também em outras coisas, tipo L, R, T. No T você usa a língua. Imagina se tivesse essa letra. Que legal. E eu tô ensinando, agora ela tá aprendendo algumas coisas que eu não tinha prestado atenção no começo, no Bereshit. O que acontece é que sílabas nem sempre vai ser uma consoante com uma vogal. Às vezes vai ser duas consoantes. Como assim? Palavra Brasil. O que a gente pode ver na palavra Brasil? A gente pode ver que o B, ele junta com o R e solta o som do A. Bra. Ela precisa saber juntar primeiro o som do B e do R para soltar o A. Brr, A. Outra coisa, o S tem som de Z. Z. O L no final, quando ele tá no final, o L, ele tem som de U. Então é Brasil. E pra vocês, claro que eu tô complicando muito pra criança, tá ligado? Mas é o meu jeitinho, eu não sei como é que eu faço isso. Só sei que ontem, olha o que eu fiz pra ela. Isso daqui é uma tabela com algumas sílabas, tipo tra, bra, cra. Aqui é o K também. Ela tem muita dificuldade ainda com a questão do Q, por causa do U, entendeu? Ela não sabe qual vogal usar. Mas ela já tá entendendo que, tipo, é quá, que, có. Ela fala có, mas eu gostaria que ela falasse co. Enfim, ela tá seguindo isso daí, eu tô muito feliz com ela. Só que ontem ela tava aqui, mano, eu não pego pesado com essa. Eu não pego leve com essa menina não, cara. A gente é irmão. Porém, entrou dentro do meu quarto aqui, eu sou professor dela. Eu faço o que quiser, tá ligado? E tem algumas coisas que eu faço. A primeira coisa que eu mando ela fazer é falar o alfabeto 5 vezes, pra não... E aí eu faço o seguinte, eu imprimi e recortei essas letrinhas do alfabeto. Só que essas daqui são o alfabeto minúsculo, tá ligado? Por quê? Porque o alfabeto maiúsculo ela já sabe. Agora eu quero que ela faça o alfabeto minúsculo. E aí ela tem aquela dificuldade do B, D, P, Q, minúsculo. Porque tipo, é o mesmo pauzinho, só muda o negócio onde fica a bolinha, entendeu? Mas ela tá se virando também, ela tá conseguindo aprender. Ela só tem dificuldade agora com o B e o D. Mas o P e o Q ela já matou. E ontem ela tava aqui, tá ligado? E tipo assim, ela tava cansada, ela tava encostada assim, ó, aqui na mesa, tá ligado? E eu fiquei... De primeiro eu fiquei bravo, mas eu queria só testar ela. Eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou parar de dar aula pra você, tá bom? Você pode ir embora agora, só que você nunca mais volta. Aí a menina já ficou em choque, tá ligado? Tadinha, mano, é 7 anos de idade, você acha que ela entendeu o que eu tava falando? E aí ela ficou tipo assim, não, pô. Não, eu falei, pô, mas você não quer aprender a ler? Você só veio aqui pra ouvir eu falando as coisas e blá blá blá. Comecei a falar um monte, tá ligado? Aí ela, cara... Aí, tipo, por fim... Aí eu falei... Ó, uma coisa que eu sempre falei no começo das aulas pra ela. É um processo demorado. É um processo que às vezes vai ser chato. E é um processo difícil. Por quê? Porque quando você sabe, é tipo um exercício. Pensa que você já zerou aquele exercício. Pensa que você faz supino com 3 plaquinhas. Você faz o supino com 3 plaquinhas. No começo você conseguia fazer só uma, agora você está conseguindo fazer 20. Você dificulta. E a mesma coisa com o aprendizado de letras. Se ela ficasse só no babebi babu, não ia acontecer nada. Mas eu tô obrigando ela, eu tô fazendo ela se esforçar para ela aprender bra, bre, bri, bro, bru. Eu tô botando mais uma vogal ali. Aí daqui a pouco ela vai ter que aprender terminações. Ela vai ter que aprender o que acontece quando o L vem depois de uma vogal, o N vem depois de uma vogal, M vem depois de uma vogal, S, o R, tem um monte de coisa. Mas eu tô fazendo isso. E aí ontem, tipo, depois de eu falar um monte, tá ligado? Eu falei assim, eu sei, mas então, quer ir embora? Pode ir, tá bom? Eu não vou te ensinar e a gente acaba por aqui. Você depende da sua escola e de boa. Aí ela quis ficar, tá ligado? Aí eu também fiquei mó feliz com ela. Ó, vou mostrar o que ela fez no nosso vídeo gigante. Eu escrevi essas palavras e pedi pra ela ler elas. Bracelete, crime, prata, quadro, 4 e trave. Eu botei isso daqui porque são as sílabas que ela aprendeu. Bracelete, crime, prata, 4 e trave. Sílabas simples ela consegue falar, tipo, que é só uma consoante e uma vogal. Mas eu fico feliz por ela e todo dia estamos aqui na luta. Eu não sei se eu falei também, mas eu comecei a ler Efésios e eu agora tô no último capítulo, na verdade já li, mas eu ainda não estudei mesmo assim, que é o capítulo que fala da armadura de Deus. E, tipo assim, eu quero ir muito mais do que os neopentecostais que só vê isso daí como, não, armadura de Deus. Eu quero entender o motivo de cada coisa ser isso daí.
Tipo, eu consigo entender porque o capacete é salvação, porque que o calçado no pé é o evangelho da paz, porque a espada é a palavra de Deus, o escudo é a nossa fé e o cingimento de lombos é com a verdade. Mas eu não entendo só uma parte. A couraça da justiça, o peitoral da justiça. E aí eu tento entender algumas coisas. Tipo assim, os ataques mais comuns que você vai ter numa guerra vai ser aqui no seu no seu peitoral ou nas suas costas, entendeu? Então o Paulo estaria querendo dizer que você vai precisar usar a justiça, ou pelo menos a justiça de Deus vai ser reforçada nos atos diários da vida, eu não sei. Hoje eu tava pensando no começo das coisas, o Gênesis. Não, o Bereshit. Bereshit bara Elohim et alguma coisa, eu já esqueci. Enahi o Logos kai o Theos, eu não lembro. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, pra finalizar, vamos pensar aqui os pensamentos. O que eu tava pensando? Não, eu quero fazer isso daí pro vídeo de amanhã. Mas amanhã eu não vou lembrar mais. Bliado. Agora eu tô parando de falar bliado, tô falando fuck. Eu parei de xingar em português pra xingar em outras línguas, mas enfim. Pensa comigo. Como é que a gente tem certeza de que antes da criação não tinha nada? Tipo, vai que Deus tinha criado alguma coisa antes e a gente não sabe. Então a gente vai usar algumas coisas. A palavra Bereshit e Ahi. Bereshit é a palavra começo em hebraico e Ahi é a palavra grega para começo. Só que não é o começo de alguma coisa. No começo do dia eu acordei. No começo desse ano eu dormi, porque era meia-noite, era ano novo. No começo da minha vida eu saí do útero da minha mãe. Do útero? Não sei. Mas não é o começo de uma coisa, é o começo de todas as coisas. Mas aí, o que acontece? Então, no princípio, criou Deus. Vamos lá. No princípio, criou Deus. No começo de tudo, Deus criou. Primeira coisa, Deus criou alguma coisa. Logo foi, já era uma coisa secundária. Porém, tem uma pessoa que criou. As coisas não surgiram do nada, então. Então a gente derruba um dominó e a gente chega em Deus. No princípio, Deus criou. No princípio, criou Deus. Tá bom, a gente sabe que Deus criou. Só que se a gente for lá no Evangelho de João, que usa a palavra arri, que é em grego o começo de todas as coisas, a gente vê que era o verbo. Tá bom, vamos continuar. Então era Deus e o verbo. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Joia, a gente entendeu que então o verbo era Deus. Deus era o verbo e Deus estava no princípio de todas as coisas. E aí a gente pode partir até para Isaías 43. 43:10, se eu não me engano. Calma aí, agora eu vou pausar porque eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. Calma aí. 5, 4, 3, 2, 1. Enfim, Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me criais, e entendeis que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Inclusive isso daqui é um dos argumentos que tem para ir contra a SUD, para falar, porque eles acreditam que Deus foi feito Deus, alguém criou Deus, e que a gente também pode virar Deus. Mas como o próprio mano dos manos está dizendo aqui, antes de mim não havia nada, não havia nenhum Deus, não existia nada, e depois de mim não vai ter nada, não vai ter nenhum Deus também, nenhum Deus vai se formar. Mas enfim, Enahi, o Logos, Kai, o Logos, e Logos, Deus, o Logos, não sei, eu já esqueci. Mas assim, então a gente sabe que existia o verbo. Em Gênesis 2, o primeiro capítulo, o segundo versículo, fala que havia trevas sobre a face do abismo. Tá bom, então existiam as trevas. Mas as trevas é mais como um estado natural das coisas. Porque a aversão seria a luz. Mas como é que a gente sabe que a aversão é a luz? João 1. Nele estava a luz, e a luz nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e as trevas não puderam o deter, compreender. Houve uma aversão entre as trevas e a luz. Então a gente sabe que as trevas é como se fosse um estado natural, e que, Deus, então, ele não possuía a própria luz.
E aí, quando ele falou, haja luz, houve a luz. E quem é a luz? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, por meio dele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida é a luz dos homens, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem de Deus chamado João. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Eu acho que é alguma coisa assim, depois eu já esqueci. Mas basicamente a gente sabe então o quê? Que no começo de todas as coisas existia Deus. Só isso. E aí, em Gênesis, se eu não me engano, do 1 ao 4... Não, do 1 ao 3. Olha que engraçado, no 1 ao 3 a gente já consegue perceber a trindade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem a gente sabe que está aqui? Deus. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Tá bom? Espírito Santo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Quem é essa luz? Vamos lá de novo, João. Poxa, por que foi para Efésios? Pô, eu tava em João. Por fim, aqui em João. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreenderam. Joia? Fechou? Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bereshit, palavra em hebraico para o começo de todas as coisas. Ahi, palavra grega para o começo de todas as coisas. E é isso. O vídeo de hoje é esse. Quase meia hora de vídeo. Mas vamos que vamos. Amanhã voltamos aos 180 mais. Provavelmente só vou continuar falando as coisas. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu vejo vocês lá. Até lá e tchau!